Olá, queridos alunos, bem-vindos a mais um Conquista Enem. Aqui na seção da Biologia, eu sou a Lucy e vou dar a segunda aula de Origem e Evolução da Vida. Então, continuando o que a gente viu na aula anterior sobre a origem do universo, a origem da vida propriamente dita, na aula de hoje a gente vai tentar entender como essa vida evoluiu e se modificou ao longo do tempo, chegando nessas formas de vida maravilhosa que a gente estuda na biologia hoje em dia. Então hoje, nessa aula, nós veremos sobre as teorias de evolução, explicações pré-darwinistas para a modificação das espécies, a teoria evolutiva de Charles Darwin, teoria sintética da evolução e seleção artificial e seu impacto sobre ambientes naturais e sobre as populações humanas. Bom, a gente pode começar, na verdade, bem antes dos gregos, né? Os chineses, por exemplo, alguns árabes já tinham algumas hipóteses ali de por que os organismos eram similares e ao mesmo tempo diferentes entre si. Algumas explicações evolucionistas já eram encontradas em outras sociedades não ocidentais. E isso é muito interessante. Aqui eu vou trazer uma visão mais direta para o que geralmente cai no Enem mesmo. Por favor, não deixem de procurar, por livre e espontânea vontade, esses outros autores. E para isso, os monitores do Conquista Enem, estamos à disposição para ajudar vocês a irem além dos estudos básicos. Aproveitem essas oportunidades para se aprimorarem. Vou começar ali pelo Platão. O Platão foi um grego muito famoso pelo mito da caverna, que é direito, em que ele dizia basicamente que éramos incapazes de lidar com a realidade real das coisas, né? Porque o que é real fica no mundo das ideias e o que a gente lida são apenas projeções dessa realidade. Para cada organismo vivo, incluindo os humanos, que existe nesse universo que nós compartilhamos, existe uma forma ideal de todos eles. Então, por exemplo, nós humanos somos muito parecidos, mas ao mesmo tempo um pouco diferente um do outro. Existiria então o humano ideal que nos permite reconhecer cada um de nós como seres humanos, por exemplo. Então ele não tinha ali uma explicação evolutiva propriamente dita, mas ele já tinha esse conceito tentando explicar a similaridade e a diferença dos organismos. Então existia um tipo ideal para cada organismo. Já o Aristóteles, que foi aluno do Platão, também grego e tudo mais, ele já trouxe um pouco mais de biologia para essa conversa. Então ele ainda tem essa ideia dos tipos, só que os tipos dele se transformam em gênero e espécie, que a gente vai ver mais para frente, é muito importante para a forma que a gente organiza as formas de vida atualmente. E aí dentro do gênero, a gente teria esse conceito mais idealístico. Ele agruparia no gênero organismos que têm mais similaridades entre si do que entre outros organismos. Então, animais quadrúpedes, animais de sangue quente, animais racionais e assim por diante. Por exemplo, ele tratava os seres humanos como um animal. E isso é muito interessante porque a gente vai ver depois que isso muda um pouco em alguns conceitos, né? Então, ele fez muitos estudos de anatomia comparada, estudos de fisiologia para entender o funcionamento dos organismos. E a partir disso, ele elaborou ali as primeiras formas de organização da vida, sempre dividindo em espécie, que seria aquele conjunto de organismos, e o gênero, que seria conjuntos de espécies diferentes. Sendo que esse gênero ele seria definido por uma similaridade compartilhada pelas espécies. Então olha que interessante como essas propostas, apesar de não explicarem como a evolução acontece ou por que essas diversidades acontecem, elas já entendem que o mundo biológico ao nosso redor é diverso, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa ali entre eles que nos fazem querer agrupar, que nos fazem querer explicá-los de uma maneira similar. E aqui só uma curiosidade, nessa pintura que está aqui, não é proposital que o Platão aponta para cima e o Aristóteles está com a mãozinha para baixo. Isso é justamente o conflito entre orientador e aluno tradicionalmente observado em vocês, que em breve estarão na universidade, em que o Platão, como orientador, acreditava que as soluções para as discussões estavam no mundo ideal, enquanto que o Platão acreditava que aqui na Terra é onde a gente ia encontrar essas respostas. E a gente consegue ver essa divergência de ideia claramente nas formas práticas de pesquisa que eles faziam. Avançando bastante agora, já entrando lá no século XVIII, né, a gente tem o Linneu. Para quem nunca ouviu falar do Linneu, ele é famoso por criar o reficofage. Refico o quê? Reficofage é uma sigla, né, para facilitar a vida de vocês, que significa reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie.
reficofage. E o grande trabalho dele, né, foi o Sistema Naturae, onde ele tentou organizar as formas de vida. Só que aqui, como vocês podem ver nessa figura ao lado, que está em inglês, mas é bom para vocês que forem fazer a prova de inglês já ir treinando, tá ali de cima para baixo, né? Deus, anjos, demônios, homem, mulher, animais, plantas e minerais. E iria de não ser para ser, ou seja, de não ser alguma coisa viva até ser algo propriamente dito, o ser universal, que seria Deus. Então, nessa organização do Sistema Naturae, o próprio Linneu tem isso escrito, né? Ele fala que ele está criando esse Sistema Naturae para organizar a vida que Deus botou no mundo. Então, ele tem uma ideia fixista das coisas. Retomando aqui rapidinho, é importante salientar que o Platão e o Aristóteles, eles tinham uma visão de abiogênese, que a gente abordou na aula passada, né? Em que a vida surgiria espontaneamente das coisas. E o Linneu, ele então já tinha Deus como criador dessas coisas. E sim, gente, infelizmente, hoje em dia a igreja está um pouco diferente, mas a igreja, ela é machista. Então as mulheres eram colocadas como menos evoluídas que os homens no Sistema Naturae, por exemplo. Isso é uma coisa que a gente precisa repensar, sim, para a nossa sociedade, para os nossos trabalhos, para a nossa vida. Então, o Linneu, ele não trazia uma explicação para a evolução. Ele tentou organizar as formas de vida de forma estática. Valendo a curiosidade que os fósseis que o Linneu organizou eram considerados minerais, então eles ainda não eram identificados e reconhecidos como seres vivos. Isso só foi acontecer posteriormente, que foi se identificar que os fósseis eram restos de organismos, né, de seres orgânicos, de animais, plantas, etc. E aí finalmente a gente chega em alguém que realmente está tentando explicar como o processo que os organismos evoluem, que é o Lamarck. Vocês já devem ter ouvido falar do Lamarck por causa das girafas, que a girafa vai usando o pescocinho vai crescendo e assim ela vai ficando pescoçuda. Infelizmente, eu vou ter que desmentir isso, porque essa ideia do pescoço da girafa do Lamarck, ele discute em um parágrafo, e não é nesse sentido. Isso foi um dos primeiros memes científicos que foram criados. O Lamarck, ele tinha uma tentativa e que infelizmente o meme viralizou mais que a teoria dele. Então, gente, desapega dessa ideia do Lamarck e das girafinhas. Isso deve cair no Enem, então muita atenção nessa questão, porque entre os organismos. E essas forças eram a força complexizadora, que é aquele princípio de que os organismos ao longo da evolução tendem a se tornar mais complexos. Então, a gente sairia de um organismo simples e chegaria para um organismo complexo. E isso é mais ou menos verdade. Como assim mais ou menos verdade? Bom, se você comparar os nossos ancestrais mais distantes com as formas de vida atuais, realmente houve uma complexalização dessas formas de vida. Mas, ao mesmo tempo, se você compara uma bactéria de não sei quantos milhões de anos atrás com uma bactéria de hoje em dia, embora elas tenham evoluído e tenham diferenças, não necessariamente ela se tornou mais complexa. Então, essa questão da complexidade, ela é meia verdade. Mas, na época, era o que se acreditava, né? Que as coisas evoluíam sentido a uma complexização, a se tornar cada vez mais complexa. E a outra força seria a força adaptativa, como por exemplo as topeiras, que à medida que não precisavam usar seus olhos enquanto estava cavando, elas iam perdendo essa habilidade e isso ia sendo passado para frente. Eu não teria olhos porque minhas mães, meus avós e pessoas, meus ancestrais, né, teriam perdido essas características porque não usaram. Ou eu adquiriria algumas das características de forma mais evoluída, como por exemplo essas garras maiores, por causa do uso delas. Essa questão da força adaptativa seria como o organismo e as partes desse organismo eram utilizadas em relação ao meio, e como essas feições poderiam ou não ser úteis para esse meio, sempre no sentido de se usa muito, ela tende a evoluir mais, se tornar mais complexa, e se não usa, ela tende a se deteriorar e desaparecer, porque não usa. É basicamente isso o Lamarck. E aí, a gente vai chegar no Darwin. É importante ressaltar que o Darwin era lamarquista. Ele acreditava nas propostas do Lamarck para explicar a evolução. O que acontece é que, a gente vai ver daqui a pouco, ele propõe outros mecanismos que acabam por substituir as propostas originais do Lamarck. Mas antes, vamos finalmente entender o que é evolução
no sentido do Darwin. Quando chegamos em Darwin, a gente já tinha várias pessoas, incluindo o próprio Lamarck, dizendo que os organismos se modificavam ao longo do tempo e tudo mais. E aí vale ressaltar que a palavra evolução, ela não foi usada nos primeiros volumes do livro do Darwin. Porque evolução, se você olhar no dicionário, ela é um termo que remete a uma progressão, uma ideia até meio lamarquista, né? Uma ideia de que você evolui, você ascende, você progride, você evoluiu no jogo, você evoluiu na vida, ou seja, você saiu de um lugar pior para um lugar melhor. E a gente sabe que na biologia, a evolução não é isso, não é de ir de um lugar pior para um lugar melhor. A evolução, é um termo que a gente cooptou e modificou o sentido. Então a melhor forma de ver a evolução dentro da biologia é entender que ela se refere a outras duas teorias. Então a evolução é a soma da teoria da descendência com modificação, ou seja, os seus pais são parecidos com você, mas você é diferente dos seus pais, porque você é descendente deles, tem em você modificações herdadas dos seus pais, por causa da mistura dos genes, por causa de mutação, por N fatores, e isso vai depender também dos mecanismos reprodutivos que vai gerar esse descendente. Isso é muito importante, porque a partir dessas modificações que a prole vem acumulando ao longo das gerações, que as características da biologia, né, do organismo, vão se modificando ao longo do tempo, e a gente vai ver a importância disso daqui a pouquinho. E a outra questão é que a partir do momento que a gente tem uma descendência, né, a gente parte do pressuposto de que todos os organismos compartilham um ancestral em comum. E compartilhar um ancestral em comum é muito importante para explicar, por exemplo, por que eu, você, os outros macacos, as aves, os crocodilos, por que a gente tem coisas parecidas, como por exemplo 2 olhos, 2 ouvidos, a dentição é um pouco parecida, tá? Que as aves não têm dente hoje em dia mais. Por que nós e os primatas temos 5 dedos e um polegar opositor? As melhores formas de explicar essas características vêm por meio das hipóteses relacionadas a um ancestral em comum. E aí, com Darwin e com Wallace, que foram eles que trabalharam e concluíram ali a seleção natural, a gente chega à conclusão de que realmente a gente não tem uma evolução nos organismos. Eles não saem de uma coisa pior para ir para uma coisa melhor. Eles apenas estão tentando se adaptar ao meio. Então isso é a seleção natural. A seleção natural não é o mais forte que vence, não é o mais fodão, nem nada. É aquele que está melhor adaptado ao ambiente que ele vive. Por que isso torna esse organismo mais evoluído no sentido darwiniano? Porque um organismo mais bem adaptado ao meio que ele vive, ele vai ser capaz de se proteger de predadores, se for carnívoro vai ser capaz de predar melhor ou adquirir recursos alimentares melhores, conseguir se reproduzir e conseguir deixar descendentes. Então essa ideia da seleção natural, ela gira muito em torno da sua capacidade de perpetuar a sua espécie, de perpetuar os indivíduos da sua população. E para que você tenha sucesso nisso, é preciso que a sua relação com o ambiente, as características que você tem no seu corpo, sejam úteis e te dê vantagens ao lidar com o ambiente e principalmente com os organismos que você compete. Então, por exemplo, nós humanos extinguimos várias espécies no planeta. Hoje em dia por causa da poluição, do desmatamento e tudo mais, mas antigamente por causa da caça. Porque a gente chegou e substituiu alguns predadores. Por quê? Porque nesses ambientes a gente tinha, em termos de seleção natural, maiores capacidades de predação. E, consequentemente, também de reprodução e, nesse sentido, então, estávamos melhores adaptados àquele meio. É importante ressaltar, o Darwin, para chegar na seleção natural, ele se inspirou muito na seleção artificial, de cachorros, de pombos, de vegetais. E a seleção artificial é basicamente o que nós humanos fazemos com os organismos que a gente consegue domesticar. E aí por organismos pode ser tanto plantas, fungos, insetos, animais em geral, né? Na seleção artificial a gente seleciona aqueles organismos que a gente vê que tem as características que nós queremos. Por exemplo, um cachorro mais dócil, um cachorro grande, um fungo que gera um determinado antibiótico com mais abundância, um milho que tenha espigas maiores e mais fáceis da gente tirar, e por aí vai. Então a gente seleciona esses organismos que têm mais desenvolvida a característica que a gente quer perpetuar e tenta reproduzir entre eles. Dessa forma, essa característica vai sendo passada com modificação para os seus descendentes, e aos poucos a gente vai artificialmente selecionando para essa espécie
uma característica que a gente escolheu. Então, por exemplo, muitos dos legumes, vegetais, frutas que a gente come não tem nada a ver com as frutas originais, frutas, legumes e tudo mais que a gente originais da natureza. Por quê? Porque a gente veio fazendo essa seleção artificial para modificar ela de forma que se torne benéfica para o nosso uso. E aí a seleção artificial ela tem um grande perigo, porque esses organismos que a gente cria, eles podem acabar tendo mais vantagens do que os organismos na natureza e, por consequente, está mais bem adaptado ao meio do que o próprio organismo natural e acabar extinguindo os organismos naturais. Então isso é um risco muito grande. E o outro risco também é que essa seleção artificial que a gente faz, ela tende a diminuir a diversidade genética do organismo, tornando ele vulnerável a doenças e tudo mais, que a própria variabilidade genética é um dos mecanismos de proteger a gente contra essas epidemias. Nesse contexto de coronavírus, graças à diversidade genética da nossa espécie, a gente tem pessoas que vão reagir muito bem ao vírus e não vão ter nenhuma consequência grave, mas a gente também vai ter nessa população aqueles humanos, né, que infelizmente não vão ser capazes de se adaptar e vão precisar de ajuda médica para conseguir enfrentar o vírus, ou seja, naturalmente ele não sobreviveria. E é importante ressaltar também que o Darwin falou de um outro tipo de seleção além dessas duas, que é a seleção sexual, que serve para explicar aquelas características que a gente observa nos organismos, em termos de adaptação ao ambiente, não gera nenhum benefício. Então, por exemplo, as aves do paraíso, que são extremamente coloridas, o rabo do pavão, aquelas danças que os passarinhos fazem, todas essas coisas não trazem uma boa adaptação do organismo para com o ambiente que ele vive, mas aumenta drasticamente a capacidade de sucesso reprodutivo dele. Então, embora ele não esteja tão bem adaptado ao ambiente, por causa dessas características, isso não traga nenhum benefício à sua adaptabilidade ao ambiente, ele vai ser capaz de encontrar mais fêmeas ou de garantir que vá reproduzir e dessa forma perpetuar a sua genética, as suas características. A seleção sexual também é uma ferramenta muito importante e evolutiva, né, para explicar a evolução dos organismos, principalmente para essas características que não trazem benefícios em relação à adaptação ao meio. E aí, mais ou menos contemporâneo ao Darwin, o Mendel, ele estava descobrindo os princípios dos genes. Só que ele ainda não sabia muito bem o que era o gene propriamente dito, essa ideia do DNA e tal. Mas ele já estava entendendo ali que se a gente cruza organismos, essas características que são passadas para frente, elas têm um padrão. Existe um mecanismo por trás para explicar como determinadas características são passadas para frente. E aí é o clássico exemplo das ervilhas e algumas flores, em que ele era capaz de predizer, se você cruzasse determinada morfologia de ervilha com determinada morfologia de ervilha, ele era capaz de predizer matematicamente qual era a probabilidade dos descendentes, das morfologias dos descendentes dessas duas plantas que ele cruzou. Para isso, ele então cria os mecanismos, as leis básicas de Mendel são as leis básicas da genética, que obviamente veio evoluindo depois, e aí a gente entendeu a estrutura do DNA, a presença dos RNAs e assim por diante, que a gente vai ver mais para frente. Então, o que acontece? Com o conhecimento dos genes, a gente passa então a entender o que a seleção natural ali está passando para frente. Ou seja, a seleção natural ela tenta uniformizar a variedade genética de uma população natural. O que isso quer dizer? Por meio da seleção natural, a tendência, né, se não houvesse nenhum outro fator, só a seleção natural, a tendência é que somente os genes que têm as características que geram benefício para a população para sobreviver no ambiente que elas vivem, iam sendo passadas para frente. Só que aí o que acontece? A gente, descobrindo os genes, descobriu também a questão da deriva genética, que seria a força que é oposta à seleção natural, que é a força que gera diversificação nas espécies. Ou seja, a deriva genética ela está relacionada a coisas aleatórias que acontecem que faz com que determinada característica ou determinado gene aumente na população de forma que não necessariamente isso esteja relacionado a uma vantagem evolutiva, a uma vantagem adaptativa. Então, por exemplo, se cai um relâmpago e mata todo mundo que tinha o gene de ser alto,
Então pronto, esse gene vai ficar desaparecido na população ou para sempre ou durante um bom tempo até uma nova mutação aparecer e gerar ele de novo. Por um motivo aleatório, determinada morfologia genética, determinado tipo de gene desaparece da população, gerando uma nova variedade dentro da população, uma nova proporção de organismos, de fenótipos e genes diferentes nessa população. Então, enquanto a seleção natural tenta afunilar, a deriva genética tenta ampliar esse funil. Então são forças meio que antagônicas que trabalham juntas. Somando então esse conhecimento da deriva genética, o aprimoramento da genética propriamente dita e o entendimento da seleção natural, vários autores trabalhando em conjunto, publicando seus próprios trabalhos, geram aquilo que ficou conhecido como a síntese moderna da evolução, que é o entendimento de que a seleção natural ela acontece de forma a beneficiar a transmissão de genes que possuem essas características que dão a vantagem de adaptação de um determinado organismo ao ambiente que eles vivem. E nessa síntese moderna da evolução surge também aquilo que a gente chama de cladismo, que são essas árvores filogenéticas que a gente passa a construir para representar e explicar a evolução dos organismos. Por meio das similaridades que a gente observa entre eles, a gente é capaz de predizer, ou de hipotetizar, se eles compartilhavam ou não um ancestral em comum mais próximo ou exclusivo entre si e como eram as características que surgiram nessa população ancestral e que deu origem aos organismos que a gente estuda hoje em dia. Então, gente, hoje a aula foi um pouco puxada, né? Mas eu espero que tenha ficado claro. Novamente, vamos recapitular rapidamente, né? Desde antes dos gregos já existia pessoas lidando com essa diversidade dos organismos aqui na Terra, no nosso planeta. Aos poucos foram surgindo formas de organizar e tentar entender essa diversidade e explicar essa diversidade. Os mais famosos, né, são o próprio Lamarck, que tentava explicar as coisas por meio das forças de complexidade e das forças adaptativas, né? Depois vem o Darwin, que era um lamarquista e acrescenta a seleção natural e a seleção sexual como fatores predominantes no processo da evolução. Darwin e Wallace, né? Não podemos esquecer do Wallace. E depois vem, por meio das consequências das descobertas do Mendel, do gene e das moléculas dos nossos organismos, vem a ideia da deriva genética e, consequentemente, também a síntese atual da evolução, que relaciona, então, a passagem dos genes com a capacidade reprodutiva e adaptativa dos organismos, que a seleção natural está ali tentando selecionar. E tem a seleção sexual, que explicaria as características que não trazem vantagens adaptativas para os organismos, mas que ainda assim trazem benefício para a passagem desses genes. Ou seja, a seleção sexual explica aquilo que não traz benefício para o organismo viver naquele ambiente, mas explica o porquê ele reproduz tão bem nessa população que ele existe. Então, gente, é isso. Queria lembrar a vocês que está disponível listas de resumo e de exercícios sobre esse conteúdo. Nós, monitores, professores e tudo mais, estamos à disposição para vocês. Não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo. Deem o melhor de vocês, estamos aqui para ajudar. Conquista Enem é uma união de muitas pessoas para que vocês sejam capazes de realizar os sonhos de vocês. Esperamos muito que consigamos ajudar um pouquinho nesse sonho. Então, um grande beijo. Tchau, tchau.